E aí pessoal, aqui é o Gustavo do Futuro, eu acho. Como eu tinha prometido, eu gravei um vlog do processo do lançamento desse álbum. Tá mais pra tipo um diário, eu acho, do que aconteceu. Mas mesmo assim, espero que vocês curtam. Se tu ainda não ouviu o álbum, o link dele vai estar na descrição, o link dele vai estar aqui no izinho. Então não perde o tempo e olha lá. Então, sem mais delongas, fiquem aí com o vlog. E aí galera, tudo bem? Hoje é 14 de fevereiro. Sexta-feira, e eu decidi que eu vou pôr em prática uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo, que eu vou postar algumas músicas no Spotify. Se tudo correr bem, eu vou postar um álbum completo, a princípio de 9 músicas, ou 8 ou 7, não sei ainda direito. Eu achei que talvez fosse legal eu gravar o desenvolvimento disso, como isso tá acontecendo, pra vocês poderem ver depois. Provavelmente esse vídeo só vai ao ar no dia, ou perto do lançamento, ou depois até, eu não sei ainda, não decidi isso ainda. Mas a princípio é isso. A princípio vai ser uma gravação bem amadora. Eu gravo tudo aqui em casa, como normalmente eu faço as minhas gravações, e eu espero que corra tudo bem. Então, a primeira coisa que eu resolvi fazer aqui foi trocar as cordas do meu violão. Elas estavam um pouco velhas, o braço tá meio desidratado, então eu vou dar um trato nele, porque qualquer ajuda é válida no som, e se isso ajudar pra melhorar o som da gravação, então tá valendo. Comprei umas cordinhas aqui pra poder botar no lugar, então bora lá. Beleza, as cordas estão tiradas, então o que eu tenho que fazer agora é dar uma limpada no braço e passar um pouquinho de óleo de peroba para dar uma hidratada, porque se a madeira não está muito bem hidratada, os trastes podem começar a soltar para cima e eu não quero que isso aconteça. Beleza, o braço está hidratado e agora eu tenho que deixar a madeira secando por algumas horas para ela poder absorver o óleo. Então daqui a algumas horas eu volto para realmente colocar as cordas de volta nele. Beleza, já passou a noite, já passou o dia. Já secou toda a madeira, já absorveu todo o óleo aqui. A madeira fica bem mais bonita, o braço. E agora finalmente eu vou poder pôr as cordas no braço para mim começar a gravar as músicas. Então beleza, as cordas estão trocadas, tá afinadinho. Agora o que eu preciso fazer é deixar elas tensionadas para as cordas se acostumarem, para poder fixar as notas certas para cada corda. Então acho que eu deixo ele paradinho por agora e talvez mais tarde eu volte ou amanhã eu volte para continuar com isso. Beleza, então depois disso tudo, eu finalmente tenho tudo que eu preciso para começar a gravar. Como eu nunca participei de uma gravação profissional, coisa assim, eu meio que tive que desenvolver meu próprio método de gravação, então eu fui testando e testando, até que cheguei no método que eu faço as coisas hoje. Eu não sei se é assim que eles gravam no estúdio, mas é assim que tem funcionado pra mim, é assim que tem dado certo, e é assim que eu vou fazer isso por enquanto. A primeira coisa que eu faço é definir o tempo do BPM, para que assim eu consiga definir o tempo que a música vai estar andando, e para que eu não acabe adiantando ou atrasando certas partes da música durante a gravação. Como eu tenho só o microfone, então eu não consigo captar a voz e o violão ao mesmo tempo. Então o que eu faço? Primeiro eu gravo uma guia demo, tocando e cantando a música toda, e daí eu gravo a voz e violão separados, porque daí eu consigo um áudio muito melhor dos dois. Isso tinha gravado antes todas as demos das músicas, porque eu achei que ia demorar muito isso, então o que eu vou fazer agora? Eu vou partir direto para a gravação do violão.
beleza, acabei de gravar violão e agora eu teria que gravar voz, mas a voz é um pouquinho mais complicada, porque em si minha garganta tá legal e são várias músicas e minha garganta não aguenta muito. E por causa do calor, meu ar-condicionado tá ligado, então, tipo, minha voz tá super ressecada. Então eu vou gravando a voz conforme for dando durante os dias, até porque não tem uma data pra lançar as músicas, então, tipo, não faz muita diferença isso agora. Mas eu vou tentar gravar o mais rápido possível que eu puder pra lançar isso de uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 26. Acabei de voltar do Campo Dentro. Tava muito topzera, tava muito legal. Foi um evento muito bacana mesmo. E durante o evento senti uma direção de Deus pra mim colocar mais uma música ali. Eu não lembro quantos que eu falei que ia ter o álbum, mas agora vai ter mais uma. Então agora eu vou estar adicionando mais uma música, que inclusive eu já postei ela uma vez. Só que dessa vez eu vou estar gravando uma versão acústica dela só com violão pra diferenciar um pouquinho do que eu fiz no YouTube. Então, acabei de gravar as músicas, de gravar a voz das músicas. Tô com a garganta completamente arrebentada e detonada, porque eu queria terminar de uma vez e hoje eu acabei gravando 3 músicas e eu forcei demais a minha garganta, então minha garganta tá horrível. Mas o importante é que eu consegui terminar e agora eu tenho que passar pra edição dos áudios. O que acontece? Eu queria poder mandar os áudios pra editar num estúdio, pra ele fazer toda a parte, mas o problema é que eu não tenho muita verba, então isso acaba me restringindo muito. O que eu vou ter que fazer é, eu vou ter que fazer mixagem aqui em casa, eu mesmo, pra mim tentar economizar um pouco de dinheiro. E enquanto isso eu vou dar uma pesquisada e eu vou tentar aprender como é que eu posso fazer uma mixagem boa. Enquanto eu vou mixando, eu vou tentar aprender como é que eu faço uma masterização das trilhas. Se eu não conseguir aprender, o que eu vou ter que fazer é vou ter que pagar um estúdio pra fazer só a masterização. Mas seria bem melhor se eu conseguisse aprender, porque a grana realmente está bem curta. E eu tô tentando economizar o máximo que eu consigo pra guardar um dinheirinho pra divulgação ainda. Ok, hoje é dia 13 de março. Eu não consegui tocar nas músicas mais depois da última gravação que eu fiz. Elas estão exatamente do mesmo jeito que elas estavam e eu não consegui fazer nada com elas. Em compensação, eu estava meio entediado aqui no meu trabalho e o que eu fiz? Eu fui e cifrei todas as músicas. A princípio eu vou colocar elas primeiro no Cifra Club. O problema é, muitas vezes os sites não reconhecem a cifra do jeito que elas são, então provavelmente vão ter vários erros. Eu me certifiquei de usar o dicionário do Cifra Club para ver se ele reconhecia as cifras direitinho, para ver se ele me gerava os nomes que o Cifra Club vai reconhecer, mas já me deu problema antes. No dicionário ele reconheceu as cifras, mas quando eu pus a cifra em si ele não reconheceu os acordes, então é bastante falho, tem bastante erros. Se vocês virem algum erro lá, me avisem, que daí eu vou estar corrigindo tudo que eu puder até onde eu conseguir ajeitar o máximo lá, beleza? Pois bem, agora é 15 para as 2 da manhã, eu tô acordado fazendo o quê? Passando roupa. Mas por que eu tô passando roupa essa hora? Porque eu tinha uma reunião da juventude da minha igreja, eu cheguei há pouco tempo em casa e amanhã de manhã eu vou estar saindo pra fazer algumas fotos. Então, a princípio, amanhã eu vou poder fazer a foto que eu vou usar como capa do álbum. Tô aqui com o mano Alessander. Tudo bom? Sou fotógrafo de retratos e publicidade. Eu vou estar deixando o Insta dele aqui na descrição, então acessem lá e se inscrevam no Insta dele, porque o trabalho dele é muito maneiro. No caso, hoje a gente estava aqui na Redenção, em Porto Alegre, fazendo umas fotos, que no caso elas estão sendo publicadas no meu Insta lá, então passe a dar uma olhadinha lá. Deixa uma curtida lá e um comentário lá para prestigiar o trabalho do Alessander. E é isso aí, a gente segue com a produção agora do álbum. Hoje é dia 15 de março, eu fui ontem com o Alessander tirar as fotos, eu não lembro se eu cheguei a gravar alguma coisa, mas se eu não gravei, eu fui ontem tirar foto com ele. Daqui a pouquinho já vai ser dia 16, daqui a 15 minutos. E eu finalmente hoje consegui pegar pra editar as músicas. Eu não sei quantos dias passaram desde que eu gravei. Até hoje eu comecei a editar elas, mas foram alguns dias. Se eu conseguir, eu vou botar em algum canto aqui da tela quantos dias foram. Eu já consegui pegar 2 músicas já e botar elas em ordem, mas eu não sei quando que eu vou conseguir pegar algumas pra botar de novo, porque literalmente não tem tempo pra nada, e recém hoje eu consegui pegar elas pra dar uma editadinha. Eu queria estar com elas prontas até o meio de março e eu já não consegui, então eu vou ver se consigo pelo menos até o final de março estar com elas prontas, porque senão eu vou ter que editar bastante desse projeto do álbum. Como esse vídeo, tipo, eu só vou lançar depois que o álbum já saiu, então vocês não estão vendo nada disso, mas é mó ruim, sabe, tu planejar os negócios e não conseguir pôr nada em prática. Que é muito... é meio frustrante isso. Mas se Deus quiser, até agora, no final de março, consigo acabar elas todas. Então, uma pequena atualização que eu gravei de uma vez, acho que foi há 2 dias atrás, dizendo que eu não tinha tempo pra editar e falando um monte de coisa, que eu tava muito ocupado. O que acontece? Literalmente, um dia depois que eu gravei aquilo ali, a minha faculdade cancelou as aulas até o dia 6 de abril. O que significa que eu vou ter muito mais tempo livre do que eu estava programado e eu vou ter muito mais tempo para poder mexer nas músicas. É claro que eu não ter aula presencial não significa que eu não vou ter coisa para fazer, porque eu vou ter um trabalho, porque já estão falando que eles vão postar um monte de coisa em AD.
mas só de eu poder ter tempo livre para fazer as coisas em casa me libera muito tempo que eu não tinha programado ter. Então talvez eu consiga terminar tudo ainda em março para mim poder programar para abril para impostar. Uma pequena atualizaçãozinha, hoje é dia 5 de abril. Aproveitei esse tempo que eu estava em quarentena, que eu tinha um tempinho a mais para me finalizar de uma vez a edição dos áudios e tudo. Eu terminei ontem de fazer isso e agora eu vou configurar os tempos para poder fazer o lançamento das músicas no dia 24, ok? Hoje é dia 6/4, é quase dia 7 na verdade, é bem tarde, é quase meia-noite. Mas enfim, acabei de subir todos os arquivos ali pro site, acabei de programar tudo, de pagar as taxas, tá tudo certinho. Agora é esperar até o dia 24 para que finalmente eu possa finalizar isso, para que eu possa estar vendo, que vocês possam estar vendo o resultado disso. Eu estou muito feliz com o resultado, eu acho que para um projeto caseiro saiu muito melhor do que eu estava esperando. E eu estou feliz por finalmente estar podendo fazer isso. É uma coisa que eu sempre quis fazer e eu sempre achei que era meio impossível de eu poder fazer. Mas graças a Deus hoje eu estou podendo fazer isso, estou realizando esse sonho. Então agora eu vou aguardar até o dia 24 e quando chegar lá eu vou gravar a última parte desse vídeo, que vai ser no dia do lançamento. Então até lá. Falou. Ok, hoje é dia 23, quase agora meia-noite, tá quase saindo o horário de sair o álbum, pelo menos no YouTube. Não sei se vai estar tudo certo, eu espero que saia ao mesmo tempo em todas as plataformas. Espero que dê tudo certinho, porque eu nunca tentei fazer isso antes. Mas como vocês estão vendo esse vídeo depois, então vocês vão saber se deu tudo certo depois. Eu tô bem ansioso aqui esperando e eu gravo aqui quando tiver pra sair o vídeo. Vou começar. Era isso, gente. O vídeo está no ar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Os vídeos já estão no ar lá. Eu vou dar uma ouvidinha aqui. Aproveitar também que também estou vindo pela primeira vez. E depois eu vou fazer umas considerações aqui logo após isso. E, gente, hoje já é outro dia. Eu ia gravar isso logo depois de ter lançado o álbum, essa finalização. Mas eu tava muito cansado e eu tava sem condições de gravar qualquer coisa naquele horário. Então resolvi deixar pra gravar hoje isso. Queria deixar alguns agradecimentos aqui. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, porque sem Ele eu não teria conseguido fazer nada. Sem Ele eu não teria feito absolutamente nada disso. Sem Ele esse projeto não teria saído do chão, esse projeto não teria nem começado. Em todo momento que eu escrevi uma letra eu sempre orei antes de escrever para que Ele me desse direção, para que eu pudesse transmitir aquilo que Ele queria falar. Então eu não considero que as letras são minhas, considero que as letras são dele. Eu era só o cara com a caneta escrevendo o que ele dizia para mim escrever, mas era o Espírito Santo que me dava inspiração. E um segundo ponto, eu gostaria de agradecer aos meus pais por terem me aturado durante todo esse processo. Foi uma coisa bem longa, uma coisa bem estressante em alguns momentos, que eu não cheguei nem a mostrar aqui no vídeo. Em especial meu pai, que ele me ajudou a fazer a correção das letras e a correção de português, porque eu não sou muito bom em português, e também alguma correção teológica que eu precisasse também, ele também me ajudou. Eu também queria poder agradecer aos meus amigos que me apoiaram. Várias pessoas me apoiaram durante todo esse processo. Durante todo esse período que eu criei o canal até aqui, várias pessoas me ajudaram de maneiras muito variadas, para que eu conseguisse chegar agora com esse produto finalizado do ponto do jeito que ele tá. Eu não poderia citar um por um aqui, porque são muitas pessoas, mas mesmo assim eu queria deixar meu agradecimento para todas elas aqui. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui alguns pontos antes de finalizar. Provavelmente vai ter muitas pessoas que vão achar defeitos, pessoas que vão dizer que não tá bom. E para as pessoas, eu queria dizer que eu meio que concordo contigo. Não tá perfeito. Poderia ter sido muito melhor do que saiu? Poderia. Poderia ter sido muito pior também do que saiu? Poderia. Então eu não vou ficar me deitando nos detalhes de podia ou não podia. Saiu do jeito que saiu e eu tô muito feliz por ter saído, sabe? No próximo trabalho que eu fizer, quem sabe eu posso tentar fazer um pouco melhor. Mas hoje eu tô muito satisfeito com o resultado de como saiu esse projeto. Eu não me considero um cantor, eu mal me considero um músico, e muito menos um compositor. Mas eu considero que Deus me abençoou bastante pra mim conseguir dar continuidade nisso. E esse projeto foi por Ele, através dele e pra Ele. Isso aí já me deixou muito satisfeito. Então é isso, obrigado pra quem ficou até o final. O link vai estar aqui no izinho, eu não sei de que lado, eu nunca sei de que lado ficou o izinho. Um dos lados aqui vai estar o izinho. Clica ali vai estar o link pro álbum. Ele também vai estar disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, Apple Music, em toda plataforma basicamente vai estar disponível. Então não esquece de abrir lá e salvar na tua playlist as músicas, beleza? Obrigadão por assistir, valeu, falou!